O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastassem um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, minha saudação a cada um de vocês que conosco rezam esta Eucaristia, que estão presentes aqui nas areias da nossa querida Praia da Costa, também vocês que rezam conosco através da nossa rede social, acolhendo nessa noite com muito carinho o nosso prefeito municipal, a sua esposa, os outros secretários, vereadores, outras autoridades também constituídas, presentes aqui em nosso meio. Hoje, a palavra de Deus é um grande presente para nós. O mesmo cenário que nós agora contemplamos no Evangelho, nós temos a oportunidade, obviamente, em proporções bem diferentes, de contemplarmos também aqui. O Evangelho acabou de falar do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. E nós agora temos a oportunidade de praticamente estarmos aqui também à beira-mar. Temos ali as barcas, não 2, mas 4. Depois as canoas, que nos remetem este cenário tão querido a Jesus.
A barca que ouvimos agora no Evangelho, que é a imagem da igreja. É interessante nós notarmos que o evangelista São Lucas, que narrou para nós agora este fato do Evangelho, ele narra de modo único o chamado de São Pedro. O foco do Evangelho de hoje está exatamente na pessoa de São Pedro. Os outros evangelistas, São Mateus e São Marcos, falam de um modo mais generalizado da vocação dos primeiros apóstolos. Mas São Lucas quis colocar alguns detalhes preciosos para narrar para nós a vocação de São Pedro. Primeira coisa que é importante nós trazermos à nossa memória para compreender este evangelho. Lembra que semana passada, no domingo passado, que seria o 4º domingo do tempo comum, nós não celebramos, porque celebramos a festa da apresentação do Senhor. Mas se nós tivéssemos celebrado a liturgia do domingo, nós teríamos escutado o texto do Evangelho que é diretamente anterior a este. E o que o texto anterior falava? A gente precisa lembrar disso para entendermos o texto de hoje. No Evangelho do 4º domingo do tempo comum, que era o domingo passado, Jesus tinha ido à sinagoga de Cafarnaum e tinha pregado o Evangelho. E naquela sinagoga tinha um homem da mão seca, e Jesus curou aquele homem. Depois que terminou o culto na sinagoga, Jesus desce com Pedro e vai para a sua casa. Quando ele chega na casa de Pedro, qual é o cenário que ele encontra? A sogra de Pedro está doente, de cama. Jesus se aproxima dela, repreende a febre e imediatamente ela fica curada. Aquela que estava de cama se coloca em pé e começa a servi-los. Depois, à tarde, diz o texto que uma multidão estava na frente da casa de Pedro, pedindo curas, libertações, e Jesus curou. À noite, Pedro foi trabalhar, que era um dia comum, o dia já tinha começado, a semana tinha iniciado. Quando amanhece, Jesus sai para fora, vai do lado para ver, e a cena que ele encontra, uma multidão à espera dele. E Pedro, juntamente com seu irmão André, e os seus outros 2 sócios, Tiago e João, que estavam lavando as redes, porque tinham acabado de chegar do trabalho. Esta é a história que nós ouvimos semana passada e continua no texto de hoje. O Evangelho de hoje nos coloca exatamente nesse momento, em que eles, tendo trabalhado a noite inteira, Jesus agora os vê lavando as redes e vê uma multidão que quer ouvir a sua palavra. Jesus vê 2 barcas. Aqui é a primeira coisa que precisamos colocar atenção. Das 2 barcas que ele vê, ele pede para usar uma. São Lucas propositalmente diz que a barca que ele escolheu foi a barca de Pedro. Lembra que eu disse, a barca para nós é a imagem da igreja. Ele escolheu aquela que era de Pedro. Aí ele senta nessa barca. Na Bíblia, quando diz que alguém se senta diante de um público, significa que essa pessoa ela é mestre, ela vai ensinar alguma coisa. Jesus então começa a ensinar à multidão, como era próprio dele. Mas agora pasmem, quando Jesus termina os seus ensinamentos, ele volta de novo para Pedro e diz para ele: Pedro, avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes. Pedro, irmãos e irmãs, é alguém que chama bastante a nossa atenção, porque Pedro ensina para nós como nós precisamos ter liberdade frente à verdade da nossa vida. Pedro é alguém muito particular,
porque Pedro não esconde aquilo que ele pensa, Pedro não esconde o que ele sente, ainda que seja o mestre que está falando. Quando ele ouve isso, claro, eu dizia isso hoje pela manhã na missa, São Lucas de um modo muito educado, disse que Pedro falou: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, mas nós não pescamos nada. É muito provável que Pedro, como era sangue quente, quando ouviu Jesus falar isso, disse: o senhor está de brincadeira comigo, nós trabalhamos a noite inteira, nós não vemos a hora de acabar de limpar essas redes para ir embora dormir, o senhor quer que a gente volta para o mar? E detalhe, gente, Pedro conhecia o mar da Galileia como a palma da sua mão, porque nós falamos mar da Galileia, mas na verdade é um lago, é um afrontamento de águas que vem do Jordão, o rio Jordão, que nasce lá nas montanhas do Líbano, vai descendo ali o deserto e chega no espaço maior que represa, e eles chamavam isso de lago, porque é um povo que vive no deserto. A hora que eles viram uma quantidade a mais de água, eles chamavam isso de lago, de mar, mas era uma coisa pequena. Quando nós vamos lá, a gente diz: mas meu Deus, isso aqui é um mar? Para eles era tudo que eles conheciam. Imagina numa região deserta, um entorno de água, aquilo era o mar. Então Pedro conhecia o mar da Galileia como a palma da sua mão. Ele sabia que se à noite eles não pescaram nada, de dia que eles não iam pescar mesmo. Só que Pedro fala algo curioso: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, nós lançaremos as redes. Vejam, a gente pode perguntar: mas nessa hora, padre, Pedro já era um apóstolo? Pedro já conhecia bem Jesus para obedecer a esse ponto? A resposta é não. Mas lembra que eu fiz de propósito dizendo a vocês, como se tinha dado o texto anterior? Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum. Quem estava nessa sinagoga? Pedro. Ele tinha visto Jesus curar o homem da mão seca. Depois Jesus foi com Pedro para a casa dele, e quando chegou na casa de Pedro, o que Pedro viu? A sua sogra ficar curada. Se não bastasse isso, no final da tarde, uma multidão, gente doente, coxo, endemoniados. O que Jesus fez? Jesus curou. Pedro estava vendo tudo aquilo. Pedro já entendia que Jesus não era um homem qualquer. Por isso ele disse: eu sei que o Senhor não é um homem qualquer. O que o Senhor fala, eu acredito. Por isso ele diz: eu vou lançar as redes. Meus irmãos e minhas irmãs, me permita agora nesse momento atualizar um pouco esta palavra. Neste momento, Pedro está vivendo um momento de falência naquilo que era próprio dele, o seu trabalho. Um homem que conhecia o mar, mas tem que publicamente dizer o seu fracasso. Preste bastante atenção. Nós, por melhores que sejamos naquilo que fazemos, nós somos falíveis. Nós estamos sujeitos a frustrações. Nós trabalhamos muito, mas pode acontecer que em algum momento o nosso trabalho não dê resultados. Isso acontece com todo mundo. Nós não podemos querer nos comportar diante das situações da vida como se fôssemos infalíveis, sempre heróis. Por isso, irmão, irmã, o evangelho de hoje, nesse momento, é um alerta para mim e para você, sobretudo no mundo de hoje, onde nós vivemos tão fragilizados, passamos por tantas decepções, por tantas provações, e o risco de desanimarmos, de desistirmos na hora da falência, na hora que as coisas não trazem respostas, na hora que não tem resultados. Você não pode abandonar, você não pode simplesmente ir embora. O Senhor diz a Pedro: Pedro, começa de novo, mas de um jeito diferente. Veja a palavra que ele usa: vai para águas mais profundas. Eu penso que nos tempos de hoje,
esta é uma necessidade crucial à pessoa humana. Nós estamos adoecendo, porque nunca tivemos uma humanidade, e eu estou falando de nós, de mim, de você, de cada um de nós, nunca vivemos um tempo em que o ser humano vive de uma maneira tão rasa, tão superficial. As coisas que fazemos parecem não ter profundidade, não criamos raízes, não temos resiliência, consistência. Na primeira decepção a gente já vai embora, como diz o outro, a gente surta o balde, não está nem aí com nada. Não está bom aqui? Está bom, deixa isso para lá, não quero mais, desisto. Não podemos ser assim. Tem que ter a coragem que Jesus agora diz a Pedro: seja mais profundo, homem, vai para águas profundas. Tenha coragem de se comprometer, tenha coragem de assumir risco. Para de viver uma vida na superficialidade. Quem vive na beira do mar só se cansa, tem que ficar lutando contra as ondas que puxam para lá e para cá. Agora, se você vai para águas profundas, você consegue saborear o mar. Ah, mas é arriscado. Mas a vida é um risco. Se você não ousa arriscar-se em coisas profundas, você tem que aceitar a viver uma vida vazia. Mas nós não fomos feitos para isso. Quando o ser humano aceita viver uma vida vazia, uma vida na superficialidade, ele vive infeliz, ele vive triste. E pensa, gente, a vida é muito breve. A vida é muito rápida. Nós estamos aqui agora com saúde, feliz, e amanhã nós podemos não estar mais. Agora imagina se formos surpreendidos assim e estivermos na superficialidade. Pedro, águas profundas. Coloque o teu mar para dentro, o teu barco dentro do mar, e vai, Pedro. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está dirigindo esta palavra hoje a você, a mim, dizendo: quais são as frustrações que você carrega? Aonde que está o teu barco? Será que o teu barco está na beirada do mar? Será que o seu barco está aqui na beirada? Vamos, águas profundas, coragem. E preste atenção, você não está indo pela tua cabeça. Existe alguém que te olha, alguém que te acompanha, do mesmo jeito que ele estava olhando Pedro. O olhar de Jesus já está vigiando Pedro desde a sinagoga. Por isso que quando ele termina de fazer o milagre na sinagoga, para onde ele vai? Para a casa de Pedro. Por que será que ele quis ficar na casa de Pedro? Será que ninguém mais quis acolhê-lo? Não, ele tem uma intenção. Ele quer levar Pedro para coisas profundas. Preste atenção, você não está aqui hoje por acaso. O Senhor está olhando para você. O Senhor tem cercado você com um olhar de misericórdia. O Senhor tem visto o teu sofrimento. O Senhor tem visto as suas tentativas e tem dito agora a você: vamos, coragem, águas profundas. Pedro diz: eu vou obedecer, eu vou colocar atenção à tua palavra. E quando ele faz isso, o que ele enxerga, ele nunca tinha visto. Era tanto peixe, que diz a palavra, as redes chegavam a rasgar, romper. Não cabia mais no barco dele. Ele teve que fazer aceno aos companheiros para virem com outra barca. Esta é a igreja, ela não está fechada nela mesma, preste atenção. Nós somos igreja católica, apostólica romana, mas nós não nos fechamos em nós mesmos. A nossa barca é a de Pedro, mas essa barca é abundante, ela faz sinal a outras barcas e diz: venham, aqui nós temos o milagre, aqui nós temos a bênção, venham partilhar conosco. Nós não dizemos que somos os melhores, nós não dizemos que somos os infelizes, somos uma igreja santa e pecadora. Santa porque é Jesus a cabeça da igreja, e pecadora porque nela tem Pedro, tem eu e tem você. Mas essa igreja, ela é aberta. Por isso, quando essa barca está repleta, o líder dessa igreja acena aos seus companheiros e diz: venham. E eles enchem as duas barcas a ponto de quase afundarem.
Este é o drama da igreja. A gente vive constantemente assim. Parece que vamos afundar. Fala, agora a igreja acaba. Tem 2025 anos que estão tentando acabar com essa igreja. E ela não afunda. Porque esta igreja é a igreja de Jesus. Esta é a barca que Ele escolheu. Ela passa os intempéries, as tempestades, mas o Senhor se faz presente nela. A hora que esta barca chega à margem, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Aqui é o segundo ponto que eu gostaria de trazer. Imaginemos cada um de nós no lugar de Pedro. Depois de uma noite inteira de fracasso, agora você tem a pesca da sua vida. Você fala, agora eu vou tirar todos os prejuízos. Ele deveria estar maravilhado com a pesca. Mas é interessante, Pedro não fica com os olhos na pesca. Aonde que Pedro olha? Ajuda o padre aí, fala bem alto, todo mundo. Vixe Maria, o som não está indo aí não, gente? Para quem Pedro olha na hora que ele vê o milagre? Para quem? Para quem que ele olha? Ele olha para Jesus e diz, Senhor. E quando ele olha para Jesus e exclama, Senhor, quem que ele vê? Ele mesmo. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Vocês entendem o que isso significa? Pedro não está olhando as coisas externas que Deus pode fazer. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você sabe disso, mas Deus é poderoso, Ele pode fazer muitos milagres, mas isso não é o mais importante. O verdadeiro milagre que Ele quer fazer é que você tenha a capacidade de se enxergar. Esse é o verdadeiro milagre. De nada adianta você ver as obras de Deus nas coisas, na natureza, se você não vê a obra de Deus em você. E a obra de Deus começa dizendo a mim quem eu sou. Eu sozinho não sou nada. Nós ouvimos agora o apóstolo Paulo dizer, eu era um abortivo, eu persegui a igreja, mas hoje eu sou quem sou pela graça de Deus. Pedro está dizendo isso. Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Agora era a hora de Jesus falar, Pedro, então se você não presta, se você é um pecador, então foi muito bom te conhecer, mas você não serve. Foi isso que Jesus fez? A hora que Pedro reconheceu a fraqueza dele, o Senhor olhou e disse, não tenhas medo, de agora em diante, eu farei de você pescador de homens. Deus não precisa que você fique perfeito para Ele te chamar. Deus não precisa que você diga a Ele, Senhor, eu faço, eu aconteço, o que precisar, o Senhor pode me colocar na linha de frente que eu vou. Não, você só precisa ter humildade de dizer a Ele, Senhor, eu sou muito fraco, eu sou muito pecador, eu erro, eu não domino as coisas da vida, a vida me surpreende, tem hora que eu acho que eu sei que vai dar certo, e não sei, dá errado, esse sou eu. Quando Pedro assume a sua verdade, Deus olha para ele e diz, eu quero você. Eu concluo dizendo, irmãos e irmãs, Deus tem interesse em gente verdadeira. Deus gosta de quem mostra para Ele a verdade da própria vida. Gente que faz de conta, gente que vive de fachada. Esse povo não tem como Deus trabalhar nele, porque ele vive representando, ele não mostra quem ele é. A hora que você mostra quem você é, seja qual for o teu pecado, a tua fraqueza, a tua miséria, se você diz a verdade, Deus pode trabalhar em você.
Jesus não chamou Pedro na sinagoga quando ele estava rezando. Jesus não chamou Pedro quando estava na casa dele, ele era anfitrião, estava fazendo a melhor acolhida para Jesus. Não. Jesus chamou a Pedro quando Pedro estava olhando e vendo que ele era pecador, miseráveis. Eu quero dizer com muito carinho a você, porque isso tem que ser convencimento primeiro a mim. Todos nós temos fraquezas, todos nós temos pecados. Não é isso que diz a nossa qualidade, o nosso valor. O nosso valor está na nossa identidade. Somos filhos de Deus, mesmo sendo pecadores. Por isso, na igreja de Jesus, ninguém tem o direito de apontar o dedo para o outro. Ninguém. Por isso Jesus diz: quem entre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Dos pecadores, o maior e o primeiro é esse que vos fala. Por isso, se tem uma coisa que eu sou convencido, eu estou profundamente convencido, tudo é pela misericórdia de Deus. Nós não podemos nada. Quem faz em nós é Ele. A nossa comunidade cresce quando a gente tira da frente das frases o eu e colocamos o nós. Nós conseguimos, Padre. Nós fomos atrás. Nós trabalhamos. E às vezes na comunidade isso é tão difícil. A pessoa diz: se eu não tivesse ido lá pedir, se eu não tivesse ficado lá o dia inteiro, se eu, não serve. Nada é nosso. Nós não temos forças para nada. Tudo é a graça de Deus em nós. Pedro nos ensina isso nessa noite. Por isso, meu irmão e minha irmã, hoje o Senhor faz esse apelo a mim e a você, aqui nesse céu aberto, neste lugar tão querido para nós, a nossa querida Praia da Costa. O Senhor diz a você: coragem, chega de viver na superficialidade, chega de viver na mesmice, vamos, águas profundas, eu tenho mais coisas para você. E aí você pode dizer: mas quem sou eu? Eu não consigo. Eu farei de você. Sou eu quem vou te capacitar. Sou eu quem vai estar à tua frente. Comigo você pode tudo. O apóstolo Paulo concluiu isso: posso tudo naquele que me fortalece. Este, meu irmão e minha irmã, é o nosso primeiro grande momento de evangelização do ano, aqui neste local. Que hoje, nesta noite, o Senhor derrame sobre cada um de nós as suas bênçãos, para que ao longo deste ano nós não tenhamos medo de avançarmos para águas mais profundas, de sermos pessoas mais comprometidas com os valores que edificam a vida, que transformam a sociedade, sermos neste ano jubilar da esperança, missionários da esperança para divulgar o amor de Deus. Que nós deixemos esta obra dele, como em Pedro, acontecer em nós. Assim hoje eu rezo por cada uma das nossas comunidades, da nossa paróquia Perpétuo Socorro, outras paróquias, outras comunidades que rezam conosco. Hoje nós pedimos a bênção de Deus sobre o nosso poder público municipal, representado aqui hoje na pessoa do nosso prefeito, bênçãos abundantes, para que juntos nós possamos construir uma cidade, um município, um estado, um país, um mundo melhor, onde nós saibamos nos reconhecer, todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Que o Senhor nos capacite, como fez a Pedro, a irmos a águas profundas, compreendendo que Ele nos chama a sermos pescadores de homens, a irmos além daquilo que nós já estamos habituados, para que a sua obra aconteça dentro de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.